A partir do momento que o sonho foi tirado de mim, daí eu desisti dele também. Eu quero que você saia do seu mundinho e cresça. Uma espécie de tempestade. E acho que não é à toa que o primeiro movimento assim de filosófico a colocar a juventude e a adolescência como um momento decisivo da vida chamava Sturm und Drang, né? Tempestade e trovão. São grandes massas, né? Que vão se avolumando, que é um pouco o processo que a gente tem no próprio corpo, né? Na própria experiência de vida, no tamanho do eu, e que de tempos em tempos ele desencadeia uma espécie de raio, de conexão entre dois mundos, né? O mundo do ar e o mundo da terra. É essa força que a gente sente, esse poder. Quando eu era criança, eu era louco para completar 18 anos. Tipo, eu era louco para ficar logo adolescente. Eu achava que era uma coisa mais... Tipo, vou ganhar minha liberdade. Eu queria ser a dona do mundo. Pra mim era tudo fácil. Então, quando eu vi que não era nada daquilo que eu imaginei, eu fiquei meio frustrada. Tipo, sair dos braços da mãe e ir atrás do corre, enfrentar o mundão. Parece que o mundo que caiu na nossa cabeça. E tem dias que eu tô tão feliz, tem dias que... Senhor, por que isso tá acontecendo? A adolescência é uma fase bem difícil de se viver. Mas é a mais inesquecível de todas. A mais inesquecível. Eu sou uma pessoa que muita gente pode chamar de louca, muita gente pode dizer que eu sou várias coisas. E eu digo que eu sou todas elas. Eu estava faltando um pouquinho no jovem de hoje ser mais objetivo. Porque o jovem diz, eu quero fazer aquilo, não quero mais fazer aquilo. Quando eu formo minha opinião, ela fica. E assim como a maioria da opinião dos jovens aqui. Eu sempre quis fazer decoração, só que como eu cresci, já quero fazer direito. Pensei em fazer educação física, depois biologia, depois economia, depois jornalismo. Não existe rito de passagem entre os indígenas, e particularmente os Baniwa, sem, por exemplo, sofrimento, sem dor, porque entende que esta é necessária para encarar a vida. O ensino médio como tal, no mundo do branco, na minha avaliação, é basicamente um rito de passagem. A gente olha para o mundo e vê e descobre que o mundo é um teatro, né? Que as pessoas não dizem o que pensam, elas não fazem o que querem e que há vidas miseráveis. Então, diante desse espetáculo, você fica fascinado, você fica corroído por uma paixão pelo real. O que é que vale a pena? E pelo que você daria a sua vida? Nesse mundo somos milhões, seres dispersos, amores, tentações, deixar-se levar pelos momentos. Acalente corações, aqueça os que estão por perto, pois para uns o que vale são cifrões, cédulas te deixam mais esperto. Já eu prefiro outras multidões, palavras, solfejos, verbos. A vida é feita de lições. Aquiete a alma e aprenda com o tempo. Então verá que suas preocupações se dissiparão com o vento. Tem muito sonho, muita ideia e pouca gente escutando para realizar. Porque muitas vezes eles julgam os jovens por é só uma fase. Tu tem uma opinião, é só uma fase. Não, não é só uma fase, é minha opinião e vocês têm que respeitar. A gente tá aqui, a gente tem direito de fala, a gente tem direito de escolha. E eu posso transformar, sim, as coisas que estão ao meu redor. Eles não querem mais ser o outro. Até mesmo quando a gente pergunta pro jovem qual é o seu futuro, você está tratando ele do outro, como se ele não tivesse presente no que a gente está construindo ali. Então eu vejo uma imensa vontade e reivindicação de participar do agora. A ideia da meritocracia eu acho ótima, cara. Mas ela é uma desculpa muito boa para você não ter que resolver alguns problemas, sabe? Fazer uma corrida para chegar no topo do prédio, só que o cara tá largando do 5º andar e eu tô largando do subsolo. E ele vai de elevador.
Para a juventude mais vulnerável, mais desfavorecida, a infância se encurta. Então você brinca menos, você está assediado pela iminência de trabalhar mais cedo, você tem uma relação com a aprendizagem, com a educação, que é fortemente instrumental, ou seja, aprender para, né? Aprender uma atividade, um ofício para a profissão, aprender a versão mais simples das coisas, aprender sem ambicionar muito. Né? Essa compressão da adolescência e da infância, ela produz o que me parece ser a principal sequela psicológica, que é o encurtamento dos sonhos. Isso é pior do que oferecer oportunidades reais não equitativas. Isso é matar o futuro. Eu vivo praticamente sem ter certeza do que vai acontecer amanhã já. Então, eu não espero muito. Eu tento planejar alguma coisa que vai acontecer na minha vida, mas eu não espero muito, sabe? A única oportunidade que eu tive, assim... Acho, não sei. Eu digo, assim, que eu não tive muita oportunidade, assim, das coisas, entende? É meio difícil, né? 18 anos, segundo ano, tentando terminar. Correndo atrás de emprego e sendo que eles pedem currículo adoidado, assim, e a gente não sabe o que oferecer. Aí a gente tem que correr atrás de cursinho e dinheiro que falta. Então, é meio difícil, assim, dizer o que a gente vai ser, mas é, tipo, jogado à sorte. É angustiante vê-los esperando essas oportunidades, essas possibilidades, porque para todas essas oportunidades, eles sempre têm que passar por uma seleção, né? E a questão do ser selecionado também gera essa angústia, não só para eles, para mim como professora também. Se você restringe o que esse jovem pode ver, né, você está empobrecendo o Brasil, o futuro, a sociedade, né? Porque é justamente nesse momento que cria a possibilidade, que cria-se o desejo, que cria a vontade do conhecimento, que cria a possibilidade de querer ter acesso a bens culturais. O pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura, não tem mais nada. Eu tenho muito carinho pela minha professora da quinta série, assim, essa mulher, ela não sabe a transformação que ela fez em ter falado pra mim, continua. Ele colocou um recado fofo no meu caderno, assim, que eu guardo até hoje, e aquilo pra mim fez muita diferença. Foi aquele caderno da minha escola, do Brasleme, na Zona Norte, que me fez falar, nossa, poesia é legal, quero fazer isso. A educação tem um valor intrínseco, pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo, é a porta de entrada para 1000 outros direitos. Quer dizer, sem educação você não consegue nem garantir o teu direito à saúde, nem teus direitos políticos, porque você não entende a sociedade que você vive, você não entende você mesmo. Eu sempre entendi que a educação, a escola, era uma ferramenta fundamental de libertação. Não somente garantir a continuidade de valores que temos, mas com uma possibilidade, inclusive, de construir novos valores, novas possibilidades melhores de vida. E quando você chega num lugar onde você pode ter essa chave para abrir as portas, é algo assustador, porque é um poder que você tem. Você percebe quando uma pessoa sobe no palanque e tá mentindo para você. Você percebe quando você abre um canal de televisão e você vê todas aquelas coisas que tá debaixo do pano. Tipo, nossa, esconderam isso de minha vida toda. Isso é a única coisa que não podem tirar da gente, nos roubar. A ideia que se tem de um jovem da periferia, ou mesmo de qualquer espaço, de um sujeito pouco interessado, de um sujeito displicente, irresponsável, violento, que na verdade não é o que ocorre ali naquele espaço, né?
Essa juventude, ela tá buscando. Não existe esse cara, esse jovem, cabeça vazia, que não quer porcaria nenhuma, como a gente fala. Não existe ninguém na sala de aula que não queira nada. A massa dos jovens que estão na escola pública, gente, estão ralando, querem trabalhar, querem encontrar um emprego, querem poder estudar, querem entrar na universidade. E muitas vezes querem casar, ter filhos, né? Querem ser felizes, no mais o que eles querem é ser felizes. Os governantes, as pessoas que estão lá no poder, não tiveram filhos estudando em escolas públicas. Então, acho que há um descaso muito enorme com as instituições públicas. Você tem uma questão de número, você tem que se tornar universal, tem que ampliar o atendimento. Você tem uma questão de qualidade, tem que melhorar tudo isso. E você tem uma questão de invenção, inovação. A escola pública atende 82% das crianças e jovens deste país, né? 82%. Não é trivial. De 45 milhões, você vê quantos milhões que são. Se você para e se faz a seguinte pergunta: em que escola essas crianças estão? Que tipo de educação essas crianças estão recebendo? Aí bate desespero. Não lembro nada do primeiro ano. Eu só lembro que eu fiz para passar na prova de eu estar aprovado, vai pro segundo. Eu não aprendi nada. Isso daí desanima a pessoa, tira o entusiasmo de estudar. E eu creio que isso é um grande fator das pessoas largarem o colégio. Porque lá fora vão achar um lugar mais legal do que dentro da escola. O nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Porque você tem que trabalhar, filho. Tua família tá passando fome, sabe? Às vezes não tem as coisas em casa, você tem que ter dinheiro, então você tem que trabalhar. É difícil ser de menor, ser mulher, ser negra e ser pobre. É difícil. Não precisa ser a melhor escola, ter tudo, mas que dê vontade de vir na escola. Que a gente não venha, tipo, pra escola sabendo que ali na frente vai ter gente vendendo droga com arma, polícia, e a gente não sabe se a gente vai poder sair ou ficar. Em 2013, nós perdemos 5 meninos em 15 dias. Assassinato. Eram todos alunos da escola. E aquilo deu uma revolta muito grande, porque são meninos que você abraça, que você beija, que está ali com você o tempo todo. Para quanto? Vai dar 60. Isolando os X aqui, vamos ter então 60. As pessoas falam assim, a escola é chata, né? A escola é muito chata. Mas mesmo a escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. A gente fez uma longa luta para a redução da mortalidade infantil e agora nós matamos todos com 11, 12, 13 anos. Porque nós não fazemos política para essa juventude. Todos nós puxamos o gatilho para cada menino que é assassinado nesse país. E as nossas meninas também estão ficando à margem. Como meus pais não foram bem-sucedidos na vida, eles também não me influenciavam, não me davam força para estudar. Achavam que quem entrava na universidade era filho de rico. Acho que eles não acreditavam que um pobre também pudesse ter conhecimento, que pudesse ser inteligente, sabe? Para eles, o máximo era terminar o ensino médio e arrumar um emprego. Trabalhar de roça, tipo, vendedor, alguma coisa do tipo. Acho que nunca me sonharam sendo um psicólogo, nunca me sonharam sendo um professor, nunca me sonharam sendo um médico. Eles não sonhavam, não me ensinaram a sonhar. Eu aprendi a sonhar sozinho. Estou aprendendo a viver também, praticamente que só.
Não faz sentido um Brasil tão desigual. Todas as dimensões foram esgarçadas com essa desigualdade. A dimensão cultural, a dimensão ambiental, a dimensão do dia a dia da moradia, a dimensão da circulação urbana, a saúde, a segurança, a educação. A gente faz reuniões de pais, a última que nós fizemos, conseguimos 100 pais. Mas são 1.200 alunos, é muito pouco, né? Eles não vêm. Eu acho que eles têm muita carência afetiva. Porque quando você começa a conversar, tem hora que a gente dá até vontade de chorar. Tem aluno que tem tanto problema, até assédio sexual em casa tem. A gente fica mais tempo aqui com os professores, com o pessoal, do que com o nosso pai, porque em casa eles vão trabalhar de manhã, volta de noite e a gente não vê ninguém. Eu não recebo muitos conselhos da minha mãe, porque eu moro com ela. Eu não vejo ela sair de casa, só vejo ela chegando pra dormir. Só que eu tenho muito cuidado de debitar na conta da família. Ela tem uma responsabilidade gigantesca, é dela, ninguém tira. Mas existe um pequeno detalhe nesse processo, porque família, às vezes, eu estou falando de uma pessoa. Estou falando de uma avó que ficou com o neto. Então, se a gente também, voltando, não trabalhamos com as diferenças, inclusive nas composições familiares, dificilmente essa família vai vir à escola. Né? Porque assim, que o filho é problemático, que o filho não obedece, que o filho é isso, que o filho é aquilo, ela já sabe. Que tal tu me contar uma coisa nova? Seu filho é fantástico fazendo desenho. Seu filho é fantástico escrevendo. Você sabia que seu filho escreve muito bem? Não. Muitas das vezes a gente vai lá e malha mais ainda. O moleque que só é malhado por todo mundo. Eu levava meus problemas pessoais, internos, para a escola. Então, quando eu fazia isso, eu percebi que eu não tinha muito rendimento. E eu pensava muito que, estudar para quê? Educação, eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Muito rebelde, eu dava muito trabalho aos professores. A educação ficou pequena dentro da criatividade que a criança tem, que o jovem tem. O jovem ele é muito maior do que a educação que está posta aí. A sociedade se transformando, a escola querendo acompanhar, mas não está conseguindo, é o que eu estou vendo. A gente discute muito pouco os conteúdos que a gente trabalha com os alunos. De maneira geral, não são conteúdos... Não é que não são conteúdos interessantes. Pode até ser que sejam. O grave é que não são conteúdos importantes para o conhecimento da humanidade hoje. Os nossos jovens estão ficando de fora de uma festa, que eu chamo, que é a festa da humanidade de produção de conhecimento contemporâneo. Tem professores que entram dentro da sala que não dão nem bom dia, que entram, passam a matéria e dane-se para você, eles não estão ligando. Eu acho que o professor ele tem que ter, ele tem que estar instigado para ele dar aula. Por que ele foi fazer a faculdade? Por que ele foi querer dar aula para pessoas se ele não quer nem olhar na cara delas? Numa boa, eu nunca usei teorema de Pitágoras na minha vida no dia a dia, entendeu? Então tem muita coisa que é desnecessária, que você não precisava, você só precisava ter uma noção. É um lugar onde você vai, você fica praticamente trancado numa sala. Muitas vezes você não sabe o que aquela pessoa está explicando, você não faz a menor ideia do assunto. E você fica na sua cadeira, decidindo se você vai prestar atenção ou não. Eu queria olhar lá no microscópio lá, eu queria que tivesse astronomia aqui. Nossa, eu queria ver os planetas assim, a Lua bem de perto assim no telescópio, mas felizmente. O conhecimento estruturado é muito desagradável, não é? Mas há maneiras de você tornar esse conhecimento agradável e tornar esse conhecimento ligado à vida. Eu tenho uma certeza de falar porque é nosso e ver que uma coisa nossa ninguém liga é meio triste. Porque dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro? Eu gosto da frase do Sartre, né? É o que eu fiz daquilo que fizeram de mim. Você tem um problema, você está ferrado, o mundo te espezinha, não te dá oportunidades. Aí o que você faz? Senta e chora? Ou você vai partir para a luta e tentar resolver o problema? Eu resolvi partir para a luta. Diante da impossibilidade, você para, a atuação cessa.
Diante da utopia, a impossibilidade não é motivo para você parar. Você continua seguindo. É por isso que o homem conseguiu fazer uma máquina mais pesada do que o ar voar. Por quê? Porque não era impossível, era apenas utópico. Eu não gostaria de mais adiante encontrar com nenhum aluno, nenhuma pessoa que desistisse de buscar os seus sonhos, porque um dia lá atrás eu desisti dele. E eu faço essa escolha todo dia quando eu acordo, cheia de problema na escola, que os alunos não querem vir, que está faltando água, que não tem transporte, que não tem merenda. Aí eu levanto com aquela coragem de novo e eu digo, eu sou professora. Dos profissionais que a gente tem hoje no nosso país, os educadores, com toda a fragilidade que nós podemos ter do ponto de vista da formação, ainda é um grupo muito engajado. É o que o Salgado Marão chama nesse vício do sonho. E o professor acaba entendendo que é possível, sim, fazer educação em condições adversas. Nós temos, sim, muita coisa em escola pública que poderia ser melhor socializado, oferecido para reflexão de outros professores. Não é para ser imitado, né? Mas é para servir de estímulo, para servir de inspiração. Agora, a grande maioria da escola, infelizmente, elas funcionam num diapasão de burocracia, né? E de uma certa acomodação. Por exemplo, eu falo aqui do estado de São Paulo, que é o que eu mais conheço. Nós estamos aí com 124 dessas escolas, mas nós temos um universo de quase 6 mil. Eu acredito que o que faz uma escola ser atraente para os alunos, primeiro é esquecer o conceito que a gente tem de escola convencional. O valor da conversa. A gente desenvolveu uma conversa que encante. O encanto, na realidade, é a mágica. É o sentimento do conteúdo, né? A gente tem muito mais a ganhar numa relação de troca e a gente quebra aquela visão medieval do professor que está lá em cima do seu birozinho separado, está lá só depositando um monte de informação para o aluno e que você não tem nada a aprender com eles. Quando, na verdade, a gente tem muito a aprender com eles. De geografia, vamos falar um pouco sobre a bacia hidrográfica amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, que contém a maior quantidade de água potável do mundo. Cede calor para o corpo mais frio. Ou, fisicamente falando, o corpo de maior temperatura cede calor para o corpo de menor temperatura. Então, o Sol tem maior temperatura. A gente aprende mais, a gente guarda aquilo na memória. Acho que a maioria dos alunos já tinham brincado dentro de uma piscina do garapé e visto realmente que o nosso corpo fica com peso diferente dentro da água, mas não sabia explicar o porquê. E foi bacana o professor explicando, com a gente fazendo a experiência lá dentro da água e tal. Quando nós deslocamos da cidade por conta do barulho, como disseram lá, a calma, a interação da gente com a natureza, sabe? Foi muito estimulante nosso passeio, a intervenção com os colegas, mesmo que seja pouco. E acabou juntando pessoas desconhecidas que convivem na mesma escola, nos mesmos dias, mas não se falam. E essas pessoas ontem se conheceram melhor, conviveram melhor, tiveram um aprendizado totalmente diferenciado, uma experiência única. Conversei com os outros amigos e, nossa, foi demais. E eu acho que está nisso. Foi empolgante demais, foi muito bom. Essa relação que o homem tem com o seu ambiente é que determina a cultura do lugar. A escola tem que ser isso. A escola não pode ser insensível à luz do lugar, aos relevos do lugar. A maioria dos professores que eu tive aqui no liceu, eles conseguiam nos envolver com a matéria, com a própria experiência de vida deles, e esse envolvimento faz com que a matéria venha, fique em mim e não saia nunca. Não é uma matéria que vai vir, ficar, eu vou fazer uma prova, vou ganhar minha nota e daqui a um ano, se você me perguntar, é daquela matéria que, se você me perguntar daqui a 10 anos, eu vou falar, poxa, eu tive uma professora que me ensinou assim, assim, assim. E essas são as coisas que marcam. Primeiramente, é o professor que te marca, não a matéria. Sim, o professor faz a aula. O professor faz tem a umas aula. aulas que eu fico, porque eu gosto do professor, eu gosto da forma do professor ensinar. Pra você entender, você guardar na sua mente, não no seu caderno. O que vai fazer com que esses estudantes percebam que é legal entrar em sala de aula
e que esses professores percebam que quando o estudante entra em sala de aula, ele não está abrindo uma jaula, não está entrando para uma diversão. Eu entro em sala para me divertir. Aí a gente diz assim, olha, professor, o senhor quer dar aula de matemática? Tire seus alunos de sala de aula e leve para o laboratório, né? Mas a escola não tem laboratório, professor. O prédio da sua escola é laboratório de matemática. Mostre para os meninos os ângulos, certo? Na cumieira das construções, você tem triângulos. E aí eles aprendem o conteúdo através de uma música, de uma paródia, de uma poesia. A gente descobriu que aquele que você não dava nada por ele, só tira nota baixa, não quer nada, não participa, não faz atividade, tem um monte de ocorrência, ele é o melhor da turma. Cara, eu tenho que pegar aquela galera que era a pior galera que tinha na escola. Rendimento baixíssimo, disciplina zero, agressividade, quebrar, bomba no banheiro. Eu falei, eu quero esses 17 moleques comigo. Falei, gente, vem cá, quero conversar com vocês. Levei os 17 para a biblioteca, falei, olha só, eu conheço um amigo que tem um CT, um centro de treinamento de esporte, em Guaratiba, ele quer um torneio, ele quer um time da escola. E vocês são o meu time. E eles, mas como assim? Vocês são o time da escola. Você não joga bola? E joga, eu sou fera. E aí começou aquela bobeira toda, pá, joga. Eu falei, então vamos ver. Não tem treino, não tem nada. É sábado agora, vestir a camisa e vamos embora. Aluguei um ônibus, um amigo, falei, ó, me empresta o ônibus. Se um dia eu tiver dinheiro, eu te pago. Então trouxe o ônibus, botei lanche no ônibus, sábado, levei eles lá para Guaratiba. Cheguei lá, o futebol rolando, né, e eles chegaram, caraca, um campo oficial, né, tudo bonito. E aí jogaram bola, perderam. Aí foram pro vestiário, né, derrotados. Aí eu peguei devagar no vestiário. Eles, caraca, a conversa deles, caraca, decepcionamos o diretor. A gente falou que ia ganhar, viemos aqui, o diretor acreditou na gente e a gente perdeu. Aí eu entrei. Aí falei pra eles, ninguém perdeu aqui, todo mundo ganhou. Vocês continuam sendo a equipe da escola, agora a gente vai começar a treinar. E eu quero falar pra vocês o seguinte, vocês perderam por quê? Porque vocês não estudaram. Porque qual é o resultado de um bom jogo? Quem é que ganha o jogo? É quem treina mais. Esses moleques que vocês jogaram com ele treinam todo dia. Todo dia estão aqui treinando. Então vocês agora têm que começar a treinar pra gente poder ganhar. Aí naquele dia à noite, o Guilherme falou assim, caraca, ninguém nunca acreditou em mim como o André acreditou. E dali pra cá, esses moleques, 60% deles passaram de ano, 20% estão em dependência em alguma disciplina e os outros 20 ficaram reprovados. Porque tinha que ficar reprovado. Não queria salvar o mundo e nem vou conseguir. E nem é a minha pretensão. Mas eles perceberem que eles mudaram de vida e alguém acreditou neles, foi a deixa para eles mudar. Esses moleques estão hoje na escola, são os mesmos que não depredam mais a escola, inclusive ajudam a escola. Semana passada eu pintando a sala, um deles veio, professor, quer que a gente ajude? Aí vieram para ajudar a pintar a sala. Então, o rendimento está ligado diretamente à gestão, está ligado diretamente a como você trata o aluno. Eu sempre gostei muito de conversar, de ouvir, né? E compreender como que esses meninos enxergam a escola. Aí foi dessas conversas que surgiu a questão de reativar a rádio, de nós podermos organizar essa biblioteca igual está aqui hoje, né? Com o Sábado Cultural, os alunos eles têm acesso a outros tipos de cultura e eles se sentem mais donos da escola, se sentem mais em casa, com uma afinidade maior com a escola. Professores que pedem, que englobam a arte em todas as matérias. A gente fazia muita peça teatral improvisada ali, a gente entrava na sala, a gente não sabia o que ia ter e a gente tinha que inventar ali, sabe? Era muito bom. É igual seminário, seminário é bem diversificado. Você lê um livro, você atua naquele livro, sabe? Você fala dele, assim. Isso é muito bom. É verdade. Às vezes eles olham pra gente e é como se fosse aquela luz no fim do túnel. Eu não posso, de maneira alguma, dizer pra eles e cortar isso deles. A gente, além de sentir, né, o tempo de cada aluno, a gente também precisa compreender os sonhos de cada um. E muitas vezes a gente quer, assim, quase que impor
que aquele menino sai do ensino médio e vai direto para a universidade. E às vezes aquele menino quer terminar, quer só ser agricultor, você é motorista de caminhão. Tem um menino que quer ser vaqueiro, por exemplo, que é uma profissão que é bem comum aqui. Tudo bem, vai ser um vaqueiro, seja um bom vaqueiro, vai ser um caminhoneiro, seja um bom caminhoneiro, porque nosso Brasil também precisa de caminhoneiro, precisa de vaqueiro. Assim, mas seja bom naquilo que você faz, seja um bom cidadão para esse mundo também. Quando você enxerga o lado humano do aluno, o saber, de uma forma geral, ele tem mais significado. Eu não vou ser só um glossário para explicar as palavras difíceis de biologia. Isso faz com que eles tenham a visão de que tem alguém por eles. Compreender o jovem tem que ser uma metodologia, tem que ser uma ferramenta de trabalho. Os professores acreditaram em mim até no último momento. Me ajudaram a acreditar e a sonhar. E isso me ajudou também a refletir sobre as minhas condições, de onde eu estava e de onde eu poderia chegar. Eu não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de futuro. Ganha o professor que melhora a sua prática, ganha o aluno que consegue se compreender e compreender também o que está acontecendo, ganha a sociedade que, a partir do momento em que o aluno se transforma e, consequentemente, transforma o meio em que ele vive. Então, todos saem ganhando nessa história. A moçada hoje diz, não é isso, né, gente? A gente quer relações muito mais horizontais, nós queremos construir coletivos, a gente quer aprender em redes. Tem uma revolução hoje na educação que ela está sendo feita pela juventude. E o autoritarismo, infelizmente, é uma fraqueza, as pessoas não entendem isso, né? A hora que eu grito, eu estou mostrando que eu não sei resolver o problema de outra forma. E se eu não tenho a visão do outro, eu não consigo identificar o que não está funcionando. Se a gente está pensando na nossa juventude, que a gente precisa salvá-la urgentemente, ou é todo mundo junto, ou todo mundo perde. Os parceiros são os pais, são os alunos, são os professores, são os amigos da escola, são as entidades que a gente tem, são as associações. E todos têm que colaborar para essa gestão, né? É o maestro, você tem que saber gerir a orquestra, o líder é extremamente sensível e o ouvido tem que estar atento a tudo e trabalhar em harmonia. Porque uma orquestra sem ser harmônica... Você sabe que aquela menina que nos interrompeu estava ali com uma vassoura e o detergente na mão? Ela estava limpando a sala dela, velho. Todo dia. Olha, uma coisa que eu falo sempre. Público não é de graça. Mentiram pra vocês a vida inteira. Público é caríssimo. Então, assim, não quebra não. Cuida. O que faz a diferença num todo são coisas muito pequenas. A primeira coisa que tem que acontecer numa escola é a escola ter os seus próprios sonhos. A escola, ela tem metas que tem que ser próprias, que nascem dela mesma e metas que ela combinou com a sociedade. As metas não devem ser o norte, aquilo que vai nortear o seu trabalho todo santo dia. Ela é para onde você vai. Agora, você vai para ela naturalmente, você faz o seu trabalho como ele tem que ser feito. Eu olho para essa escola, eu vejo como essa escola tem que ser daqui a 10 anos. As metas vão ser cumpridas porque a escola não pode estar como ela está hoje. Então, eu penso que a gente precisa, muito mais quando está fazendo a gestão pública, como é que a gente cria mecanismos de fortalecimento dessas boas experiências. Quando você não tem uma boa governança, tudo fica apartado, tudo fica fragmentado e mesmo aquilo que é muito positivo não consegue ser disseminado. Nós estamos ainda trabalhando a questão da educação pública como se cada pessoa que fizesse a educação pública funcionar fosse um herói. Quer dizer, então nós celebramos alguns grandes educadores, pessoas que estão fazendo tudo muito bem, mas e depois? O que vai ficar? Nós temos que construir uma situação em que a normalidade seja boa, não em que a exceção seja boa. O que sobra disso? Sobra uma revolução? Não sei. Mas eu acho que a escola não fica mais do jeito que era. Não dá mais para ficar.
tá ao nosso alcance mudar a nossa escola, é o que a gente vai fazer. Uma maneira, sim, de tirar o país da pobreza, de tirar o país da miséria. Eu quero participar da mudança. Não quero ser a pessoa aplaudir a mudança, não. Ah, mudança, legal. Não, não quero. Se eu querer, meus colegas querem, nossa, a gente faz a mudança. Eu sou muito otimista que a gente está caminhando rapidamente para isso. Acho que virá uma nova geração de pedagogos, de educadores e gestores com cada vez mais essa sensibilidade. Tem que ter sensibilidade. Nós já estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo e lutando para a gente conseguir essa escola, né? E juntos, esse que é o mais importante. Os alunos trabalhando junto conosco. A educação é meu norte. Minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. É meu fraco, é minha vida. Cada um é como se fosse filho meu mesmo. Eu tenho um apego muito grande, eu gosto muito deles. Encontrei uma aluna minha, que agora ela é professora aqui na escola. Isso me deu um prazer tão grande, me emociona quando eu digo isso. Não tem como a gente achar que o que a gente está fazendo foi simplesmente inválido ou achar que o que a gente fez ficou por isso mesmo, ficou perdido no meio do caminho. A gente sempre sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai voltar pra gente. Tem espécies vegetais que se plantam hoje, como as tâmaras, e só vai ser colhido o fruto dela com 100 anos. Você planta, mas você não colhe. Alguém vai colher. Mas é importante que você plante. O futuro é agora. Já foi. Passou.